Olá turma, tudo bem? Pessoal, vamos dar continuidade aqui ao estudo na nossa EDO. E na aula anterior a gente comentou o último tópico de EDO de primeira ordem, né? Que foi a equação linear com a solução pelo método da substituição de Lagrange. Eu até comentei que na aula de hoje iríamos iniciar as EDO de segunda ordem. No entanto, eu achei conveniente comentar com vocês o método de Bernoulli, que também é um método auxiliar. Na verdade, os 5 métodos que a gente já fechou resolve as equações lineares de primeira ordem de qualquer classe, de qualquer um dos tipos. No entanto, o método de Bernoulli ajuda a nós a fugir de algumas integrais mais complicadas. Então, achei conveniente falar desse método, até porque algumas das aplicações que a gente vai comentar também na aula de hoje requer a solução através do método de Bernoulli. Então vamos lá, pessoal. O que consiste o método de Bernoulli? Primeiro vamos ver quando é que uma equação é dita equação de Bernoulli. Então, a equação que pode ser escrita sobre essa forma, ó, veja que é de primeira ordem, porque eu só tenho uma primeira derivada, dy dx mais o p, aquele p nosso comum, né? P de x é uma função de x e y, o q também é o q de x, e aqui fica y elevado a n. Veja que o q aqui não aparece independente, ele aparece multiplicado pela função y, né? E mais do que isso, y elevado a n. Então, essa equação aqui, ó, veja que ela não é mais linear. Então, os 5 métodos que a gente aplicou até então resolve todas as lineares. E quando não é linear assim, ó, eu posso até tentar resolver por um dos métodos que a gente já trabalhou. Posso pensar numa homogênea ou numa exata. No entanto, pode ser que a equação tenha uma integral muito complicada. Então, para fugir disso, a gente vai apresentar o seguinte método, que é um método de solução por Bernoulli. Então, veja só. P e Q são funções de x, a gente já viu isso. N é constante. Nesse caso, a gente pede que o n seja maior do que 1, ou seja, o n seja diferente de 0 e 1, né? Ou seja, a partir do 2, n, vamos considerar o n a partir do 2. Então, essa equação é dita a equação de Bernoulli. Como é que eu resolvo essa equação? Viu, pessoal? Então, preste bastante atenção aqui nessa parte. É bem simples, mas a gente precisa ter atenção, porque às vezes a gente confunde na hora da solução do problema. Então, vamos lá. Dada a equação de Bernoulli, com n diferente de 0 e 1, né? N é natural diferente de 0 e 1, então n a partir do 2, certo? Então, dividindo toda a equação por n, ou alguns livros traz que a gente multiplica por y elevado a menos n. Eu costumo pegar divisão. É a mesma coisa. Se eu multiplicar por y elevado a menos n, é a mesma coisa de dividir por y elevado a n. Justamente para mim tirar esse fator daqui, ó, y elevado a n aqui, que está multiplicando o quê? Então, se eu dividir tudo por y elevado a n, aqui vai aparecer y elevado a menos n, né? Aqui na parte da derivada de primeira ordem. Aqui vai aparecer y elevado a 1 menos n, né? Porque quando eu dividir por y elevado a n, vai ficar divisão de potência de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. Então, vai ficar y elevado a 1 menos n, e aqui vai ficar y elevado a 0, que é 1, então vai ficar somente o q. Correto, pessoal? Então, vamos lá, continuando. Então, primeira parte, divide tudo por... Perdão, deixa eu voltar aqui. Então, a primeira parte eu divido toda a equação por y elevado a n, eu chego nessa expressão. Continuando aqui, ó, né? Continuando, agora eu vou fazer a substituição, é a substituição importante, né? Então, veja, o segundo passo é você fazer a substituição y elevado a menos 1 menos n, né? Então, esse aqui é o fator principal da solução de Bernoulli, é fazer essa mudança de variável. Eu vou chamar y elevado a 1 menos n de uma outra variável que eu estou chamando de z, mas algum livro chama de u, ou de v, ou de qualquer outra variável. Então, basta fazer essa mudança de variável aqui, ó, repetindo, é primordial. Então, a primeira parte interessante é essa divisão, dividir toda a equação de Bernoulli por y elevado a n. E a segunda é fazer essa mudança de variável, y elevado a 1 menos n, chamar de uma outra variável. Agora, veja, como z também é z de x, se eu derivar tudo em função de x, ó, veja como é que fica aqui, fica dz dx, e essa derivada aqui, ó, aplicando a regra da cadeia, fica 1 menos n, y elevado a menos n, né? Porque aqui eu vou subtrair 1, vai cancelar com esse, vai ficar só menos n.
e vezes a derivada da interna, que é dy dx. Ora, se eu isolar daqui o dy dx e substituir na equação, né, se eu isolar daqui dy dx e substituir na minha equação aqui original, veja o que eu fico. Ó. Então, substituindo isso aqui na equação, vou ficar com 1 sobre 1 menos n, né, porque eu estou isolando aqui o dy dx, vai ficar vezes dz dx mais p de z, né, porque p de z, porque 1 menos n, ó, y elevado a 1 menos n eu estou chamando de z, ó. Então, estou substituindo isso aqui por z, então vai ficar só p de z, e aqui simplesmente q. Agora veja, se eu multiplicar tudo por 1 menos n, aqui vai ficar dz dx, aqui vai ficar 1 menos n, né? N é constante, maior do que 1, então 1 menos n p vezes z, e aqui vai ficar 1 menos n, que é constante, vezes q. Observe que essa agora aqui é linear, por quê? Linear em z. Então, veja que essas duas mudanças que a gente fez, que a primeira é dividir a equação por y elevado a n e depois fazer essa mudança aqui, ó, a gente transforma a equação de Bernoulli numa equação linear. Agora, essa linear que eu posso resolver por um dos métodos que a gente já estudou anteriormente. Então, essa que eu posso resolver usando, por exemplo, o método da substituição de Lagrange, ou simplesmente o método de Lagrange. Vamos ver um exemplo para vocês fixar bem o que eu estou falando. Então, lá no exemplo, veja essa equação, ó, dy dx menos 2y sobre x igual a 3x y 2. Ó, veja que aqui o q de x está sendo multiplicado por y elevado ao quadrado, y elevado a 2. Então, o primeiro passo que a gente faz é dividir toda a equação por y elevado a n. Como n é 2, divide tudo por y elevado a 2. Vou ficar aqui com y elevado a menos 2, dy dx. Aqui eu vou ficar simplesmente com y elevado a menos 1, né? Porque aqui seria 1 menos o 2, né? Que eu estou dividindo por y elevado a 2. É claro, o fator continua aqui, o p de x. P de x é 2 sobre x, continua. E aqui fica simplesmente 3x. Pronto, a primeira parte já foi dividir por y elevado a n, no caso y elevado a 2. Segunda parte é fazer a mudança de variável, né? Aqui seria 1 menos n. Como n é 2, ficaria y menos 1, né? Então, vai ficar y elevado a 1 menos n, que fica y elevado a menos 1 igual a z. Ora, fazendo aqui a divisão, fica dz dx igual a menos 1 que desce, y elevado a menos 2, dy dx. Isolando aqui o dy e substituindo aqui na minha equação, substituindo nessa equação, eu vou ter a seguinte situação, né? Isolando aqui vai ficar, se eu isolar aqui o dy dx, basta passar isso para cá, né? Se eu multiplicar tudo por, basta multiplicar tudo por y elevado a 2, se eu multiplicar por y elevado a 2, aqui fica menos 1, ou multiplicar por menos y elevado a 2, que aqui fica positivo, vai ficar só o dy dx. Então aqui vai ficar menos y elevado a 2, dz dx, e aqui fica simplesmente dy dx. Quando eu substituir nessa equação, o menos y elevado a 2 vai cancelar com esse aqui, vai ficar só menos, vai ficar menos, e aqui fica só dz dx, e esse fator aqui, ó, o y elevado a menos 1, eu estou chamando de z, então vai ficar menos 2 sobre x, z, porque esse fator aqui é z, igual a 3. Veja que essa aqui ela é o que? Linear, né? Linear em z, né? A função aqui é z de x. Para mim aplicar o método de Lagrange, aqui tem que estar positivo, né? Aqui tem que estar dz dx. Então, o que eu faço? Só multiplica por menos 1, né? Então, veja que aqui eu só fiz repetir para a gente entender aqui o que nós estamos fazendo. Então, multiplica aqui tudo por menos 1, aqui vai ficar positivo, dz dx, aqui também fica positivo, 2 sobre xz igual a menos 3x. Aplicando o método de Lagrange, a gente já viu, né, que vai ficar elevado a menos a integral de p de x dx. Quem é p de x? É 2 sobre x, o p de x. Quem é o q de x? É menos 3x. Então, fica elevado a menos a integral de p de x vezes, abre colchete, integral de e elevado a integral de p de x vezes o q de x dx mais c, fecha.
Essa é a equação que a gente montou lá pelo método de Lagrange. Substituindo, fica e elevado a menos a integral. Quem é p de x? É 2 sobre x, aqui também é p de x, e vezes o q de x, que é menos 3x. Aqui a integral de fora é menos p de x, e aqui a de dentro é p de x, por isso que aqui fica negativo, e aqui fica positivo. E aqui é q de x mesmo, porque o q de x aqui já é negativo. A integral de 2 sobre x dx é 2 ln de x. Então, fica e elevado a 2 ln de x, negativo. E aqui interno fica e elevado a 2 ln de x, vezes 3x dx. Essa aqui eu faço, essa integral, eu resolvo logo e elevado a o ln de x. Essa é fácil de resolver, né? Propriedade da exponencial. Então, é elevado, no caso, essa primeira que é negativo, esse menos 2 passa aqui para cima, e esse 2 passa para cima. Então, aqui vai ficar simplesmente e elevado ao ln de x a menos 2 e e elevado ao ln de x a 2, nessa aqui interna ao cocheiro. Essa aqui, cortando a base do logaritmo com a base da potência, a propriedade logarítmica, fica só elevado, perdão, o e vai embora, fica só x elevado a menos 2, e aqui fica x elevado a 2. Ora, agora, multiplicando aqui dentro dessa integral x a 2 por menos 3x, fica menos 3x ao cubo. Então, essa integral também é bem fácil, é bem simples de resolver ela. Então, eu consigo resolver essa integral aqui, simples, é um cálculo simples, propriedade de integral, e isso fica menos 3x a quarta dividido por 4, ou seja, fica menos 3 quartos de x a quarta, mais c. Tudo multiplicado pela a potência de fora, né, que a gente vai só conservando, que é x elevado a menos 2, já foi resolvido anteriormente. Portanto, eu tenho uma solução aqui em z. No entanto, a minha equação é em y, então eu tenho que fazer a volta para a minha variável y. Mas quem é z? Lá no início nós vimos que z ele é y elevado a menos 1. Por que é y elevado a menos 1? Porque é 1 menos o n, que é 2, que ficaria 1 menos 2, que dá y elevado a menos 1. Então, z é y a menos 1. Então, a gente fazendo a volta da variável, né? Então, eu tenho que y elevado a menos 1, né? É igual a essa solução, que é a solução em z, que é menos 3 quartos de x ao quadrado mais, né, c, que multiplica x ao quadrado. Lembrando, essa aqui eu fiz esse produto aqui, ó. Quando eu multiplicar aqui, ó, menos 2 com x elevado a menos 2 com x elevado a 4, vai ficar x elevado a 2 positivo. E aqui fica c, x elevado a menos 2. Por isso que fica essa solução aqui em z. E o y a menos 1 fica dessa forma. Aqui eu podia pegar 1 sobre y, né? Colocar o y para cá multiplicando, e depois 1 igual a zero, que seria a solução implícita. Agora a solução explícita seria eu isolar o y aqui, né? Mas somente chegando aqui na solução implícita já é o suficiente para a solução de Bernoulli. Então a solução dessa equação é uma solução de Bernoulli porque eu fiz a mudança de variável e voltei para a variável original. Lembrando, aqui nós chegamos na solução da solução aparente, vamos chamar de solução aparente da equação de Bernoulli. No entanto, eu preciso voltar à variável, viu, pessoal? Então, mais um ponto importante para as nossas observações. Pessoal, então, aqui encerra definitivamente a parte de primeira ordem. Agora, eu vou deixar um exercício em anexo. Esse exercício é mais do que um exercício, são aplicações de EDO de primeira ordem. Eu quero que vocês fiquem bastante atentos a essas aplicações. Eu vou deixar nos materiais complementares, então vá lá na nossa turma, no Classroom, e veja os materiais complementares que a gente tem. E lá na aula, no anexo de hoje, deixado hoje, no sábado, dia 9, né, dia 9/1, lá vai estar todos as aplicações desse tópico para fechar a parte de primeira ordem. E segunda-feira a gente inicia as EDO de segunda ordem. Então, pessoal, é isso. Bom final de semana, bons estudos. E não deixe de estudar. Continue estudando, porque EDO não é mole. Você tem que fazer as contas. Inclusive, aqui nos exercícios, lá são
2 vídeos. Esses vídeos trazem aplicações importantíssimas, mas eu peço para você refazer as contas dos exemplos apresentados nesses 2 vídeos. E um deles, o vídeo 2, que é um modelo de pandemia, eu quero que vocês fiquem bastante atentos a isso e reproduzam o mesmo modelo de pandemia, adotando as mesmas condições para a Covid-19, ou seja, trace, né, com as mesmas condições tratadas lá no vídeo 2, que vocês tracem um modelo de pandemia, né, um modelo de modelagem para a pandemia da Covid, certo? Então vai ser um exercício bastante interessante que eu quero que todos vocês façam. E de preferência que me mande mesmo pela plataforma Cresum. Lá eu vou deixar material complementar, vocês respondem e eu vou dar uma olhada no material de vocês. Se quiser juntar em dupla, em trio, no máximo 3, para não ficar muita gente, vocês podem fazer esse modelo que eu estou pedindo em trio, no máximo em trio. Quem quiser fazer individual também não tem problema não, viu? Você coloca condições semelhantes ao que está no vídeo 2, que está em anexo nesse exercício, que eu vou disponibilizar nos materiais complementares, e aí eu quero que vocês criem esse modelo para o momento atual que a gente está vivendo, certo? Combinado, pessoal? Então era isso, gente. Bons estudos e até segunda-feira.